Boa noite a todos e a todas. É com muita alegria que voltamos às nossas atividades para trazer hoje, acho que um dos temas que eu acho que circunda muitos corações e, particularmente, é um tema que vem me sondando já há algum tempo. E aí, a partir de uma experiência muito próxima com uma pessoa conhecida, em que a gente problematizou, discutiu muito a respeito desse tema solidão, a gente refletiu que esse seria o momento de darmos um pouco mais de atenção a essa temática. E aí nós nos deparamos, isso há 2 meses atrás, preparando, acho que minha antepenúltima palestra, se eu não me lembro exatamente, em um texto que está lá no livro Caminho Iluminado, Psicografia de Chico Xavier, um texto de Emmanuel, em que ele, no corpo do texto, solta a seguinte frase: solidão é tempo de muda nos mecanismos da alma. E aí, quando eu li essa frase, eu disse, já é o tema dessa palestra que já vem me sondando já há algum tempo. E, particularmente, talvez eu tenha me tocado muito ao ler essa frase, porque acredito que a experiência de vivenciar a solitude é uma experiência de sementeira. E quando Emmanuel assim a coloca, a enquadra, para mim é uma perspectiva revolucionária. Porque rapidamente nós temos o hábito de associar a solidão a uma experiência pejorativa. E essa até poderia ser uma possibilidade de reflexão que a gente poderia trazer hoje à noite. Porque muitas pessoas podem sim estar vivenciando a experiência de solitude como uma experiência muito negativa, muito destrutiva, muito angustiante, utilizando-se o mecanismo da solidão para fugir dos desafios da coletividade, da convivência humana, dos relacionamentos que são importantíssimos, que a gente precisa gerenciar. Então, a forma como a gente vai lidar com essa experiência vai falar muito do nosso estado da alma. Porque a solidão em si, ela pode ser uma experiência completamente destrutiva para a nossa alma, em que a gente pode utilizá-la como uma fuga, em que a gente morre de medo de se defrontar com as nossas questões, com os nossos limites, com os nossos desafios na relação. E a gente pode se utilizar da solidão como um mecanismo de fugir ou burlar a lei de sociedade. Ou nós podemos utilizar esta mesma experiência para o nosso crescimento e amadurecimento espiritual, para uma reflexão muito mais profunda e para a representação desse necessário e inadiável mergulho em torno de si mesmo. Então, entre as possibilidades de refletirmos reflexão na noite de hoje, nós optamos por refletirmos e problematizarmos a solidão numa perspectiva mais construtiva. A solidão como um tempo de muda, como um tempo que é necessário a gente se permitir, se recolher, se enclausurar um tanto mais no íntimo do nosso ser, porque nós podemos fazer esse movimento sem nos desligarmos dos outros. Nós podemos vivenciar uma experiência de mergulho profundo em si mesmo, mesmo estando conectado às multidões. Da mesma forma, eu posso estar profundamente conectada no meio da multidão e perdida em torno de si. Então, o que vai determinar qual estado da alma eu estarei vivenciando a experiência da solitude vai ser da maneira como eu vivencio essa experiência. E dentre as inúmeras formas, nós optamos hoje, por refletirmos a solidão numa perspectiva mais construtiva, numa possibilidade de enxergarmos a necessidade desse mergulho em si, a necessidade de nos aprofundarmos nesse processo de autodescobrimento, tão bem já recomendado e orientado pela mentora dessa casa, que é a nossa querida Joana de Ângeles. E aí, antes da gente entrar mais especificamente num tema, eu gostaria de fazer 2 adendos.
iniciais para que a gente possa, desde já, tomar uma referência a respeito de que lugar a gente precisa colocar a solidão. Inicialmente, nós fomos ao Livro dos Espíritos, aí eu queria trazer 2 destaques, trazendo como referência a questão 495 do Livro dos Espíritos. Acredito que seja um comentário de Santo Agostinho nessa questão, e que, particularmente, eu acredito que, desde já, para que a gente possa dissolver qualquer perspectiva pejorativa de que nós estamos sós, de que a gente sofre só, de que a gente está solto no mundo, a espiritualidade nos traz a seguinte observação: onde quer que estejais, os espíritos estarão conosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estáis separados desses amigos a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente, ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Então, a primeira referência que eu quero começar, para a gente partir nessa reflexão mais profunda a respeito de solidão, é que, por mais que estejamos conturbados, achando que estamos sozinhos em nossas dores, não estamos. Não estamos. Nunca estamos desamparados da espiritualidade superior. Nunca. E se vocês acham que estão desprezados pela família, que não tem um ombro amigo, que não tem outra perspectiva de consórcio em que a gente pode se amparar, só lembre de uma coisa: todos nós temos um anjo da guarda. E por si só, essa já é uma companhia muito suficiente para nos amparar diante das dores. E uma outra reflexão agora na questão 936 também do Livro dos Espíritos, quando Kardec assim coloca: com o Espiritismo não há solidão, não há mais abandono. O homem, por muito sulado que esteja, por mais isolado que ele esteja, tem sempre perto de si amigos com quem pode se comunicar. Basta essas 2 referências apontadas por Kardec no Livro dos Espíritos, para a gente, desde já, dar uma trégua no pessimismo, dar uma trégua no mau ânimo, erguer a nossa cabeça e acreditar e confiar que nós não estamos só nessa empreitada que se chama vida. E se nós não estamos só nessa empreitada que se chama vida, e se nós temos o auxílio dos melhores amigos espirituais, que basta um tanto de silêncio, de recolhimento e de entrega ao divino para que a gente possa receber os seus bons conselhos. Então, se não há mais o desculpismo de que a gente está só nessa vida sofrendo, cabe a gente refletir de maneira mais oportuna a importância da experiência da solitude para as nossas vidas. E vamos, a partir disso, dentre os textos em que nós tivemos contato para escolher o que melhor abordar na noite de hoje, nós nos deparamos com um texto que está lá no livro As Dores da Alma, pelo Espírito Hamed, psicografia de Espírito do Espírito do Santo Neto. E nesse livro, ele traz 2 abordagens a respeito da solidão. Eu acredito que quem tiver interesse por esse tema, né, vale a pena ler o capítulo na íntegra. Ele trabalha a solidão de uma maneira, né, mais filosófica, reflexiva, de maneira geral. E, num segundo momento, ele trabalha o tema da solidão mais intrinsecamente relacionada às relações conjugais, às relações a 2, né, os desafios que é vivenciar a solidão, né, diante de separações ou até mesmo de consórcios conjugais. Porque nesse tema ele vai problematizar uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a indissolubilidade do casamento. Porque todos nós sabemos que Kardec ele vem nos trazer essa contribuição a fim de refletirmos de maneira profunda que o verdadeiro consórcio é aquele que está nas ligações afetivas. É esse que precisa, de fato, permanecer.
o verdadeiro casamento, o casamento que precisa ser indissolúvel, é o casamento que é regado pela afetividade, pelo compromisso, pelo respeito e pela cumplicidade de crescimento nessa vida a dois. E a partir dessa problematização é que ele vai trazer um tanto mais reflexões profundas sobre solidão. A nossa pretensão não é estreitar a reflexão nesse prisma, porque todos nós vivemos experiências diversas quando se trata de solidão. Podemos estar nos sentindo só, estando casados, podemos nos sentir só, estando solteiros, podemos nos sentir só, estando numa família grande, tendo muitos amigos, e podemos nos sentir profundamente preenchidos, mesmo diante de vivenciarmos ciclos sociais, convivências, né, mais diminutas, né, vamos dizer assim. Então, vai tudo muito mais de como está o nosso relacionamento com o nosso mundo íntimo. O que vai determinar a nossa solitude ou não é como está o nosso relacionamento com o nosso mundo íntimo. Não é o fato de eu estar cercada e povoada de tantos outros à minha volta, não é o fato de estarmos ou não numa relação a dois, não é o fato de estarmos ou não dentro de uma família, mas é muito mais um fato de como nós estamos conosco mesmo diante dessas relações. E é a partir daí que nós vamos dar o tom, né, nas nossas reflexões nessa noite. Olha que observação interessante o Espírito Hamed nos traz. Quando ele nos diz: sofremos de solidão toda vez que desprezamos as inerentes vocações e naturais tendências de nossa alma. Assim que nos distanciamos do que realmente somos, criamos um autodesprezo, passando a partir daí a desenvolver um sentimento de solidariedade, mesmo rodeado das pessoas mais importantes e queridas da nossa vida. Na autorrejeição, esquecemos de perceber a presença de Deus vibrando em nossa alma. Logo, anulamos a nossa força interior. Para que a nossa essência emerja, é preciso abandonarmos a nossa compulsão de fazer-nos seres idealizados, nossa expectativa fantasiosa de perfeição de nosso modelo social de felicidade. A renúncia do nosso eu idealizado nos dará uma sensação de renascimento e uma atmosfera de liberdade como nunca antes sentido. Primeira coisa que me chamou a atenção foi quando ele enumera ou enquadra, ou melhor, quando ele caracteriza a solidão como essa experiência em que nós menosprezamos a nossa alma. Se nós quisermos saber se de fato nós vivenciamos essa experiência de solitude, eu estou conectada ou não comigo mesma? Estou conectada ou não aos meus propósitos existenciais? Aos meus valores, à minha meta de vida para essa encarnação, aos deveres que eu vim aqui cumprir, às provas e expiações que eu precisei e optei por passar. Se de fato quisermos saber se estamos sós ou não, a gente precisa se perguntar a que ponto nós estamos conectados com a nossa própria alma. É por isso que às vezes a gente diz: mas eu tenho uma família linda, saudável, um emprego que eu sempre sonhei, conforto material, um marido ou uma esposa acolhedor, cúmplice. E por que eu não sou feliz? Possivelmente a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é se de fato nós estamos conectados com essas, e olha a expressão que ele utiliza, com as vocações que nos são inerentes e as naturais tendências de nossa alma. É isso que vai dizer se a gente está sendo um estranho no nosso próprio ninho interior ou não. É por isso que, por mais que a vida aparentemente aos olhos dos outros seja uma vida boa, uma vida tranquila, é uma vida confusa e desarmoniosa para quem vive. Porque possivelmente é uma vida que está desconectada com os propósitos mais profundos de nossa alma.
E aí, particularmente, me chamou a atenção porque ele coloca que boa parte dessas experiências está relacionada a essa nossa autorrejeição. E muitas vezes nós vivenciamos esse processo de autorrejeição porque a gente está mais preocupado em responder aos padrões externos, às necessidades externas, às imposições externas, do que a escutar a nossa alma. E aí nós podemos levar isso para inúmeras experiências. Desde aquelas experiências em que nós criamos expectativas do que nós deveríamos ser, bem-sucedida, bonita, ou feio, ou preciso ter aquela família, que sempre é a família do vizinho, não é a nossa família. Mas por que eu nasci aqui e não nasci acolá? E comumente nós nos intoxicamos com essas expectativas do que nós deveríamos ser, onde na realidade o propósito é descobrir o que somos. Para que estamos aqui, para que viemos nessa família, qual a necessidade dessas relações em minha vida, por que passarmos por essas experiências. Então a gente acaba autodesprezando aquilo que é mais importante, que são as vocações, que a nossa alma está lá latejando. Olha, teu compromisso é esse, tu viesse aqui para fazer isso. E aí, porque a gente está tão apegada às exigências externas, a gente esquece de se escutar. E a gente vai se atrapalhando e deixando que os outros atrapalhem as nossas vidas, as nossas escolhas. É aquele que vem para ser com uma vocação para ser professor, ou sei lá, assistente social, porque tem um compromisso muito sério com a coletividade. Aí vem os pais, mas assim, é uma profissão que não dá dinheiro, quem vai querer ser professor num país desse? Vai, né, morrer de fome, nananana, onde o propósito vocacional para aquela existência era no trabalho a abnegação, era no trabalho sacrificial. Mas em resposta aos anseios externos, do que querem ou exigem para o que a gente precisa ser, para ser considerado como uma pessoa bem-sucedida socialmente, a gente se perde. E se perde feio, gente. E se perde feio. E muitas vezes se perde feio porque pouco escuta o que a nossa alma, em profundidade, tanto clama, e não é pouco. Nosso anjo da guarda lateja, a espiritualidade amiga, está só nos intuindo 24 horas por dia, se brincar, mas a gente se deixa intoxicar tanto pelo burburinho externo, pelas demandas externas, pelos padrões, né? Pelo que os valores medíocres, mundanos nos colocam, e a gente vai se perdendo em nossa trajetória. Então, a gente precisa, de fato, analisar esse autodesprezo, como ele bem assim o coloca, e passarmos a refletir talvez essa mania muito complicada que a gente tem de idealizar uma pessoa que nós não deveríamos ser, e também fazemos isso com os outros. Por isso que a gente complica tanto as relações. Porque a gente comumente joga expectativa do que o outro tem que ser. Para ser um bom marido tem que seguir esse script, para ser um bom esposo esse script, para ser um bom filho esse script, e a gente vai se perdendo, porque, sinceramente, se a gente for considerar, na maioria dos que estão aqui presentes, se estamos no mundo de provas e expiações, é porque nossa alma ainda está neste nível evolutivo. Então, não dá para criar a expectativa de que a gente vai, né, se consociar com o espírito que está lá dos mundos felizes e veio para aqui só para reencarnar com a gente. Então, é melhor a gente cair na real e reconhecer que estamos todos nós nessa caminhada juntos, com os nossos erros, com os nossos acertos, mas, acima de tudo, com um propósito maior, que deve ser acertarmos mais, acreditarmos mais e confiarmos, sim, que podemos ser pessoas muito melhores. E aí, uma outra observação que ele nos coloca, quando ele nos diz: o ser idealizado é uma fantasia mental. Olha que observação. Isso tanto para a gente como para os outros. O ser idealizado é uma fantasia mental. É uma imitação inflexível construída artificialmente sobre a combinação de dois comportamentos neuróticos básicos: adotar padrões existenciais superrígidos, impossíveis de serem atingidos, e alimentar o orgulho de acreditar-se onipotente, superior e invulnerável. O que ele está querendo dizer? O quanto a gente se complica criando idealização a respeito de si e a respeito dos outros.
Justamente porque comumente a gente se apega a esses dois tipos de comportamento neurótico. Primeiro, nós às vezes assumimos atitudes profundamente inflexíveis para conosco. Então, assim, a gente não pode errar, a gente não pode fracassar. E a gente entra em dois processos, ou em sentimento de culpa adoecido, ou em projeção achando que o problema é do outro, que a responsabilidade é do outro. Então, a gente comumente acaba se utilizando desse mecanismo para poder se suportar e acaba perdendo a grande chance de se conhecer. Então, ou a gente se enclausula, né, nessa perspectiva de adotar padrões existenciais muito rígidos, julgamentos muito rígidos, é aquele que é um juiz muito autoritário a respeito de si mesmo, né, de se ver como uma postura inquisitorial e não como um aprendiz que está ali tentando a todo dia se melhorar, se burilar. E muitas vezes essa postura inflexível, nós também estabelecemos isso na relação com o outro. Então, se o outro pensa só um tiquinho, não é nem muito, é um tiquinho diferente, nós criamos uma tempestade num copo d'água. Nós tornamos a convivência insuportável. Porque nós não conseguimos permitir que o outro seja o que ele é. E ele se aprofunda muito, o Espírito Hamed se aprofunda muito nessa problematização, nesse texto que eu vou deixar para vocês lerem um tanto em casa. Está no livro As Dores da Alma. E há o outro comportamento, comumente, é a gente se achar onipotente, superior e invulnerável. Se a gente puder dar um tiquinho de abertura nesse processo de autodescoberta e nos observarmos o quanto nós somos orgulhosos, o quanto nós nos achamos o dono da verdade, o quanto nós nos achamos que a nossa opinião precisa ser a opinião onipotente, é que a gente vai conseguir entender o quanto a gente se cobra e acaba cobrando dos outros, e isso faz, né, das nossas experiências de crescimento quase que algo insuportável. E ele ainda nos acrescenta: lembremos-nos de que a solidão aparece quando negamos nossos sentimentos e ignoramos nossas experiências interiores. Está vendo que a solidão não tem nada a ver com o outro, com estar com o outro, com se relacionar com o outro, estar só ou não estar só com o outro? Ele coloca a experiência da solidão como aquela que aparece quando negamos nossos sentimentos e ignoramos nossas experiências interiores. E aí coloca: não rejeitemos o que de fato sentimos. E assevera: isso não quer dizer viver com liberdade indiscriminada e sem controle, mas sim reconhecer o devido lugar que corresponde aos nossos sentimentos sem ignorá-los, nem tampouco deixá-los ser donos de nossas vidas. Se devemos permanecer ou não ao lado de alguém, é decisão que se deve tomar com espontaneidade, harmonia e liberdade, sem mesclas de medo ou imposições. Eu achei essa observação muito interessante, a fim de que a gente possa refletir. Primeiro, os exercícios de liberdade. Talvez hoje, em nossa sociedade, estejamos adoecendo tanto com essa experiência de solidão, porque talvez, como nunca na história da humanidade, nós temos tido tanto direito de exercer liberdade. Então, só imaginemos, fazendo uma rápida digressão, na década de 70, o divórcio no Brasil só foi concedido em 1977. Então, imagine que de 77 para lá, a gente nem sequer podia se separar. Primeiro que boa parte dos nossos casamentos eram arranjos familiares. Ou eram arranjos familiares, ou a gente se casava para poder sair de casa, porque em casa era insuportável, ou a gente se casava porque era hora. Eu me lembro que eu, com 20 anos, eu já namorava uma pessoa, acho que há uns 5 anos ou mais, e meu bisavô, na época, disse que eu já estava passando do tempo de casar. Ele quase morria se me visse hoje com quase 40 e ainda estando solteira. 20 anos. Ele se casou com minha avó com 12, se eu não me engano. 12 foi 14 anos. Então, nós nos consociávamos com as pessoas por demandas culturais. Com o simples fato de ter surgido a possibilidade da lei do divórcio, enquanto uma lei de sociedade, a gente já começa a experienciar vivências outras.
Hoje a gente pode casar com quem a gente quer. Isso, alguns anos atrás, não sequer era permitido. Então, os exercícios de liberdade nos apresentam novos desafios para vivermos as relações. E a gente olha esse mundo em que a gente saiu de um aprisionamento, de um puritanismo, onde a gente saiu de um aprisionamento em que as vontades não poderiam ser acolhidas, principalmente as mulheres, que não tinham praticamente poder de decisão nenhum. E aí nós fomos para o outro polo, onde hoje a gente quer viver tudo, não quer mais se consociar com ninguém. Porque vivenciar as relações líquidas é mais fácil, porque a gente não precisa se comprometer, porque quando começa a dar trabalho a gente diz tchau, tchau, vamos embora, a fila anda. E a gente saiu de um extremo e acabou indo para um outro extremo, em que os exercícios de liberdade acabaram tornando as nossas experiências, as nossas relações, algo muito fluido, pouco comprometido, pouco responsável. Então, talvez como nunca estejamos hoje vivenciando exercícios de liberdade desafiadores demais para todos nós. Em que a gente hoje consegue balizar o que a gente quer, quais são as nossas escolhas, quais são os desafios que essas escolhas precisam, ser abraçados, e tomar as rédeas a respeito de vivermos relacionamentos cada vez mais responsáveis. E isso tem um preço. Tem um preço de dizer que não quer mais viver, nas relações fugidias desse mundo, nas relações baratas, nas relações sem compromisso, nas relações abusivas. Isso tem um preço. E, às vezes, é o preço de ficar só. Porque talvez a nossa alma esteja cansada de estar vivenciando relações impositivas e abusivas. Porém, contudo e entretanto, o que é que a gente vai fazer com isso? E aí cabe a cada um de nós traçar a sua trajetória. Porque, no final das contas, esse processo somos nós conosco mesmo. Independente de quem irá se consociar ou não conosco nessa trajetória, a relação conjugal mais sólida que nós temos é conosco mesmo. E talvez esse seja o maior desafio que estejamos vivenciando na atualidade. Porque não há mais tantas possibilidades de desvios de olhar para si mesmo, como nós tínhamos antes. Porque éramos obrigadas a casar, quando às vezes nem queríamos, éramos obrigados a ter filho, porque era praxe, éramos obrigados a tanta coisa, onde os exercícios de liberdade eram mais restritos. E hoje, tendo um tanto mais de liberdade, de poder escolher, é óbvio que aumenta a nossa responsabilidade. Aumenta a nossa responsabilidade na condução da nossa própria trajetória, de dizer o que nós vamos fazer de si diante desses desafios que a vida nos coloca. Então, talvez estejamos adoecendo tanto porque nunca dantes temos tanta necessidade de se encontrar conosco mesmo. E esse é o relacionamento mais difícil de lidar. É o mais desafiador, é o mais desestruturante. Porque aquele que se consocia comigo, se encher muito meu saco, eu digo tchau, vou-me embora. E comigo, eu faço como? Porque, sendo espírita, eu nem sequer posso mais me matar. Porque eu sei que isso é uma ilusão. Eu não consigo me apartar, me separar. Nem a morte mais, nem sequer essa ilusão de que a morte pode me separar de mim mesmo, do meu sofrimento, das minhas lutas, dos meus desafios. Nem isso. Nem isso mais. E o que precisamos fazer? Recolhamos as nossas coisas e simbora traçar essa trajetória que é a mais importante de nossas vidas. É o casamento mais sólido e o casamento mais essencial. É estarmos em contato conosco mesmo, fazendo sempre ponte com o divino que há em nós. Talvez esse seja o maior enlace, ou mais desafiador enlace que cabe a cada um de nós. E aí, uma outra observação que eu achei muito interessante que ele nos trouxe. Eis a razão de viver bem consigo mesmo. Tudo passa, pois todos somos viajores do universo. Porém, só nós vivemos eternamente em nós mesmos.
Essa é a síntese. O que é o meu marido hoje pode ser meu filho amanhã e depois de amanhã nem sequer ter mais contato. Quem é a minha família hoje, quem foi o meu pai hoje, quem foi a minha mãe hoje, talvez nem sequer em outras experiências seja mais necessário se relacionar. Quem sobra somos nós conosco mesmos. Na relação do divino, que é a nossa eterna busca. Esse é o verdadeiro casamento que todos nós deveríamos estar sedentos para poder se preencher, para poder dar conta desse vazio, né? Dessa angústia, dessa desarmonia íntima. E o que é que a gente faz? A gente acredita que vai dar conta disso no mundo. Não, bora para a balada, porque lá a gente resolve. Faz o seguinte, tu entra no script, tu fica bem bonitinha, bem dentro do padrão, porque quem sabe aí tu consegues arranjar algum pretendente. Gente, a gente acredita nisso. E a gente se objetifica nisso. E se permite se colocar na condição de objeto no outro, por quê? Porque está desconectado de si. E o outro faz gato-sapato, e o outro pinta e borda. E o pior das contas, a gente com medo de crescer, de amadurecer, o que é que a gente faz? Bota a culpa no outro. É o outro que não presta, é o outro que é o sacana, é o outro que me abusa, é o outro que explora. Esquecendo de tomar a responsabilidade de quem é que se coloca nesse lugar também. Então, a responsabilidade aí precisa ser uma responsabilidade compartilhada. E aí ela ainda acrescenta, nem sempre a solidão pode ser encarada como dor ou insânia. Em muitas ocasiões, olha a observação, períodos de preparação, tempos de crescimento, convites da vida ao amadurecimento. Se nós pudéssemos hoje responder o que a experiência de estar só é o convite da vida para amadurecermos. Eu particularmente gosto muito de uma leitura que o Marlon Reikdal faz no livro O Cultivo das Emoções. Eu acredito, inclusive, que um dos seminários ele problematizou isso aqui na Seja, e particularmente me chamou muita atenção quando ele fez a leitura sobre a tristeza. Porque geralmente a gente vê a alegria como uma emoção positiva e a gente vê a tristeza como uma emoção muito negativa. Onde, no final das contas, não há adjetivo para essas experiências. Mas é como nós vamos vivenciar a experiência se vai dizer se vai ser uma experiência positiva ou negativa. Porque eu posso ser uma pessoa super feliz, sendo uma boba da corte, me divertindo horrores, mas quando eu chego em casa, que eu encosto minha cabeça no travesseiro, eu estou vazia, podre. Mesmo aparentemente tendo uma vida muito divertida. Da mesma forma, eu posso estar experienciando a tristeza como experiência de crescimento íntimo. Porque é só quando estamos na tristeza que nós nos recolhemos. E me chamou muita atenção a abordagem que Marlon faz, porque ele diz que a tristeza é uma emoção que está ligada à energia da introspecção. Quando ele disse isso, eu digo, pô, tudo se encaixou, agora tudo está claro. Porque esse tempo de muda, esse tempo de sementeira, da gente se reconstruir, se renovar, crescer, se lapidar, é o tempo do recolhimento. E é muitas vezes na experiência da dor, na experiência da tristeza, que a gente se permite esse mergulho. Porque quando a gente está muito alegre, quando a gente está em êxtase, a gente se desconecta muito rapidamente do mundo íntimo. Mas quando a gente se enclausura, por qualquer que seja a experiência que estejamos passando, e conseguimos utilizar essa experiência para o nosso crescimento, para a nossa renovação, gente, aí sim a gente sai outra pessoa. Outra pessoa. E é esse o convite que a solidão nos faz. Exercitarmos ela como experiência de renovação, como oportunidade de amadurecimento. E ele ainda acrescenta. Nestes nossos apontamentos sobre a solidão, não estamos nos referindo à tristeza de estar só, ele coloca isso entre aspas, mas sim, necessariamente, à quietude íntima, tão importante e saudável para que façamos um trabalho de autoconsciência, valorizando as nuances da nossa vida interior.
nos instantes de silêncio, exercitamos o aprendizado que nos levará a abrir um canal receptivo à consciência divina. É nesse momento que ficamos cientes de que realmente não estamos sozinhos e que podemos entrar em contato com a voz da consciência. A voz de Deus, por assim dizer, começará a falar em nós. É nesses momentos de recolhimento em que nós nos permitimos nos conectar de maneira mais profunda com o alto. E quando, de fato, nós utilizamos esses momentos para esse tipo de encontro, nós vamos receber do alto proteção, intuição, orientação, consolo, amparo, iluminação interior. Mas, infelizmente, pouco de nós aproveitamos, a gente fica feito criança, esperneando, dizendo que não quer viver aquilo, dizendo que não quer sofrer, que quer logo acabar com aquela angústia, e a gente acaba se atropelando e perdendo uma oportunidade riquíssima para o nosso crescimento espiritual. E aí ele finaliza nos trazendo a referência de Jesus, ao dizer: Jesus Cristo constantemente se retirava para a intimidade que o silêncio proporciona, pois entendia que a elevação de alma somente é possível na privacidade da solidão. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Adotemos o aprendizado com o Senhor Jesus, exemplificando no Horto das Oliveiras e retirando-nos para um lugar à parte, cultivando os interesses de nossa alma. Sigamos o Mestre, recolhendo-nos na solidão e no silêncio do templo da alma, onde exclusivamente encontraremos as reais concepções do amor e da justiça, da felicidade e da paz, de que todos temos direito por paternidade divina. É só lá que experienciaremos o amor, a justiça, a paz, que nos é dada por direito pela paternidade divina. Tudo para o nosso crescimento está à nossa disposição. Tudo. Porque todos nós temos um Deus em nós, que guia a nossa consciência, que pacifica os tremores das paixões atormentadas, quando assim o queremos. Quando assim o queremos. Então, cabe a cada um de nós nos conectarmos a esse propósito, aprimorarmos a coragem da responsabilidade sadia pela nossa trajetória espiritual, existencial, para aí lograrmos êxito, pelo menos um tanto melhorados nessa atual existência reencarnatória. E aí nós fomos para Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, em que nós nos deparamos com o capítulo 4, chamado Mecanismos Conflitivos, foi um dos capítulos que nós estávamos trabalhando no grupo de estudo, agora há pouco, e algumas reflexões que eu acho que Joana nos traz para nos apresentar um certo roteiro, do que devemos fazer, do que nós devemos evitar, a fim de que o nosso logro consiga alcançar algum sucesso. E ela nos traz uma reflexão que eu acho oportuna, quando ela nos diz: a reprogramação da mente torna-se essencial para a conquista da segurança e da paz. Tudo começa em nossas mentes. O trabalho da nossa disciplina mental. Por isso que particularmente me chamou muita atenção a mensagem inicial que o Oscar leu, do não andeis, pois, inquietos. Nós precisamos pacificar a nossa mente. Nós precisamos reprogramar positivamente os nossos propósitos mentais. Abrir mão do pessimismo, abrir mão do desculpismo, do se achar que é gente pequena e que não consegue, porque não pode, porque não tem força. Nós precisamos abrir mão de sermos vítimas e nos colocarmos como atores da nossa própria existência. E, de fato, quando a gente faz essa reprogramação mental, a gente começa a optar por novas escolhas. Olha, eu queria muito, mas eu sei que isso não é saudável. Não quero mais.
todo o meu corpo ainda deseja, mas conscientemente eu sei que não é saudável. E façamos a escolha. Isso é reprogramação mental. A gente tem um ditado que é muito tosco, mas que muitos ainda acreditam: a carne é fraca. A carne é fraca nada. A carne só é comandada pelo Espírito. Somos nós que somos fracos. E se somos, precisamos encontrar mecanismos de fortalecimento, sem fuga e sem vitimização. Porque nós temos, há muitas encarnações, adotado estratégias infantis e imaturas. De dizer que o problema é o outro, é porque o outro complica a minha vida, é porque o outro fez aquilo comigo, é por conta do outro que eu não saio do canto. E a gente vai projetando sempre a responsabilidade nas costas alheias e perdendo a grandíssima oportunidade de aprender com os nossos próprios equívocos. E Joana ainda nos diz: aprofundar reflexões nas causas da insegurança e do arrependimento de maneira edificante. Isso aí a gente precisa pausar. Aprofundarmos reflexões nas causas da insegurança e do arrependimento de forma edificante. Quando Joana coloca de forma edificante, é porque ela sabe que às vezes a gente reflete no arrependimento se massacrando. Porque ela sabe que muitas vezes a gente fica dizendo: é minha culpa, minha máxima culpa, né? Como o Oscar bem colocou, culpa medieval, né, Oscar? A gente ainda está lá na Idade Média. Minha culpa, minha tão grande culpa, esse lamuriano. Só falta se chicotear simbolicamente ou materialmente. E aí, às vezes, entra em relacionamentos abusivos que é muito mesmo para se machucar mesmo. Para poder dar resposta a um sentimento de culpa mal resolvido. E a partir dessa reflexão, quando ela coloca, nos pedindo uma reflexão sobre isso de maneira edificante, é dizer: reflita sobre isso crescendo. Reflita sobre isso amadurecendo. Por que é que a experiência está acontecendo de novo e de novo? Porque será que estão sendo as mesmas escolhas? Porque será que não está sendo forte o suficiente para fazer opções mais saudáveis de bem viver? E ainda diz: procurando retirar o melhor proveito sem culpa nem castração. É o desafio do momento de cada ser que, então, se disporá à superação dos agentes constritores e da desagregação da personalidade. Eu acho importante quando Joana coloca muitos desses termos psicológicos, porque ela sabe que é mais ou menos aí onde a gente se atrapalha, né? Porque ou a gente alimenta o sentimento de culpa, ou a gente se castra. Porque quando a gente fala, enumera, que a gente precisa fazer escolhas mais saudáveis, são escolhas conscientes e não escolhas castradoras. Por isso que a reflexão precisa ser de forma edificante. Porque eu não vou crescer e amadurecer querendo me livrar de relacionamentos abusivos, me tornando um puritana. Isso é castração. Mas eu preciso aprender a estar em relacionamentos mais saudáveis sendo eu mesma, nos meus desafios de me descobrir dia após dia. Não sei se vocês estão conseguindo entender, mas particularmente para mim isso tem uma diferenciação clara. Clara. Então, sem culpa e sem castração. Mas se reconhecendo e se descobrindo paulatinamente, com reflexão profunda e com um eterno compromisso de autocuidado que torna, né, o nosso bem-viver muito mais saudável. E ela ainda coloca: não é lícito culpar os demais, menor ainda manter a atitude autopunitiva e masoquista. Então, nas nossas encrencas, não percamos tempo culpando os outros, porque boa parte da nossa energia de transformação acaba sendo gasta com isso, e nem muito menos assumindo uma atitude autopunitiva. Em face, porém, de qualquer tentação de transferir culpa a alguém, cabe a luta para assumir a coragem da responsabilidade sem conflito. É pegar a nossa sombra, gente, e conversar com ela. Num bate-papo terno, compreensivo, acolhedor. O que é que essa encrenca está me dizendo? Por que esse desafio sempre está se repetindo na minha vida? Por que essa relação me é tão desafiadora? Por que isso me mobiliza tanto? E é nessas reflexões profundas que a gente vai conseguindo lapidar esse processo de autodescoberta.
E aí, a partir dessa reflexão sobre solidão, nessa perspectiva, nós fomos problematizar mais, fazendo uma analogia com o deserto, com a importância do deserto em nossas vidas, com a importância desses momentos, né, de solitude, que pode ser assim a chave para que a gente possa dar uma alavancada na nossa trajetória evolutiva. E aí nós fomos para o livro Desertos, de Leloup, não sei se pronuncia assim, Oscar. Inclusive, esse livro foi uma indicação de Oscar, acho que há uns 4 anos atrás, numa outra palestra que eu fiz sobre autocuidado. E aí nós retomamos um pouco as reflexões desse livro, porque eu acho que fala muito de como nós devemos vivenciar essas experiências de solidão, quando o autor nos diz: ir para o deserto é, em primeiro lugar, partir em direção a si mesmo. É a isto que somos convidados. Para se conhecer verdadeiramente a si mesmo, é preciso deixar um certo número de memórias com as quais confundimos a nossa identidade. Deixar o conhecido, o reconhecido que cremos ser, pelo desconhecido, o não conhecido que somos. Inútil aqui pormenorizar os múltiplos apegos ou crispações, todos legítimos. Apego à casa, ao pai, à mãe, que nos evitam o face a face com o nosso nada. Sair da casa do pai quer dizer deixar as referências que nos estruturam. Quando a consciência não tem mais a palavra, nem uma só imagem, nem um só conceito mais para se fazer, entra aí um espaço infinito que é simbolizado muito bem pelo espaço sem limites do deserto. Eu achei muito simbólico essa reflexão, porque nesse processo de mergulho e de autodescoberta, para que a gente possa verdadeiramente crescer, a gente precisa se desapegar de muita coisa. Inclusive de muita coisa que, culturalmente, socialmente, a gente acha e cristaliza a compreensão de que aquilo é a verdade. Quando Jesus coloca, conheceis a verdade vos libertará, é para nos trazer essa reflexão. A gente precisa sair do lugar comum, do lugar que a gente acha que se conhece. Tem um mundo de si dentro de nós que a gente não conhece. E é lá, gente, que está a nossa força, que está a nossa iluminação. Jesus bem já nos colocou que nós somos a luz do mundo. E se acreditamos verdadeiramente nele, aqui dentro tem uma imensidão de ser que ainda não se explorou, que pouco se conhece. Mas que a gente está tão apegado a acreditar que a gente é, ou que conhece, ou que se reconhece, ou que os outros dizem que nós somos, que a gente deixa de explorar esse deserto. Simbolicamente, o sair da casa do Pai é: sai da mesmice de ser o que tu és, para angariar a imensidão do que tu não sabes ainda que és. E essa representação é uma representação muito profunda, porque a gente precisa desconstruir muitas coisas, se desapegar de muitas coisas. E às vezes nós entramos em conflitos assim: mas como eu vou fazer assim? Porque isso não é um valor familiar. E aí eu vou trazer um exemplo muito simples, eu gosto de trazer, né, as minhas pendengas para dar coragem para vocês refletirem sobre as pendengas de vocês. Nós temos uma marca familiar muito forte em nossa família, que é a teimosia. Não é à toa que minha avó, né, materna, teve 7 mulheres e só um homem. Então, a marca do feminino teimoso em minha família é uma marca muito forte. Então, assim, façam de tudo, mas não queiram entrar numa discussão comigo, porque vocês vão gastar energia para ganhar. E essa é uma marca muito forte em nossa família e nas mulheres da nossa família, que têm um temperamento muito forte. Quando a gente se permite reconhecer-se nesse lugar, eu olho para essa característica que me estrutura enquanto pessoa, enquanto personalidade, e digo o que é que eu vou fazer com ela para me tornar uma pessoa melhor. Então, eu posso utilizar essa característica para mobilizar o que há de mais potente em mim. Ou eu posso pegar essa característica
e massacrar as relações que convivem comigo. E não conseguir dar voz a seu ninguém. Então, nós precisamos de fato refletir quem somos, mas muito mais o que ainda podemos ser. E por isso que muitas dessas experiências de autodescobrimento a gente precisa desconstruir-se na família, nas relações, nas escolhas. Isso eu não quero mais, isso eu não faço mais, não opto mais. E assim a gente vai reorganizando e renovando novas maneiras de ser para si mesma. E ele ainda coloca: mas esta caminhada através do silêncio, em direção ao infinito e aos sem limites de si mesmo, não é uma empreitada de aniquilamento. Olha que observação interessante. Porque às vezes a gente acha que sair da casa do pai, a gente está abrindo mão e deixando tudo para trás, e deixando as pessoas para trás, e assim, se virem vocês que agora eu vou tomar só conta da minha vida. Não é essa experiência de aniquilamento, de não reconhecimento das importâncias das relações, da convivência, das pessoas e do que nos estrutura. Mas ela reata os laços com aquilo que o homem tem de eterno. Então, quando eu me permito vasculhar espaços, potências dentro de mim que eu não conheço, estou me dando a oportunidade de entrar em enlace com o que há de mais profundo, que é o que mais nos estrutura, que é o que mais nos liga ao divino que há em nós. E aí ele finaliza esse capítulo com uma mensagem que eu acho belíssima, quando nos diz: se o deserto não é um jardim, mas um crisol, onde a nossa sarça de humanidade é entregue ao fogo para despertar para o ser essencial, se o deserto é o lugar das revoltas, das memórias saudosas, se aí se lamentam velhos hábitos, se aí se tem medo do desconhecido, se aí se torna mais aguda a nossa fome de conhecimento e ternura, o deserto também é jardim. Para aquele que aprofunda o momento presente a cada passo, como quem cava o próprio poço, vai então conhecer sobre os lábios abrasadores de calor o gosto sempre surpreendente da água viva. É quando a gente se permite burilar-se nesse deserto, permite que esse fogo transforme e renove as fibras mais íntimas do nosso ser, descobrindo o que há de mais essencial de nós, é que a gente vai poder se saciar com o gosto da água viva. E é essa reflexão que eu deixo para todos nós, nessa noite. Que a gente experiencie esses momentos de solidão como esse deserto em que nós optamos caminhar para lapidar as nossas conquistas e renovar o nosso ser íntimo. Mas nunca esquecendo que nessa trajetória, que nessa caminhada, o que mais importa é a gente conhecer e reconhecer que há um eterno que nos funda. E esse eterno é o divino que há em nós. Porque façamos o que queiramos fazer, nunca estaremos apartados do amor de Deus. E eu finalizo as minhas considerações dessa noite com a mensagem de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz, quando ela nos diz: estás mergulhado no oceano do amor de Deus. Jamais te encontras sozinho. Deus está em ti e em torno de ti. Descobre-o e deixa-te conduzir por ele com sabedoria. És seu herdeiro, possuidor do universo. Permite que o seu amor te permeie totalmente, comandando a tua vontade e os teus passos, facultando-te crescer com menor ou nenhuma dose de sofrimento. Em Deus, tudo encontras, planificando-te completamente. Muita paz a todos.